A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje eu quero trazer mais uma mensagem que ela está no livro do profeta Sofonias, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que a Santa Palavra diz assim: Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porque sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Amados, esse profeta, ele viveu nos dias bons do rei Josias. Josias vem após dois reis descendentes de Ezequias, uns reis ímpios, idólatras, e nessa época de Sofonias a terra estava minada de todas as sortes do mal. Tinha injustiça social, a corrupção moral era generalizada. Os ricos tinham acumulado grandes fortunas à custa do suor do pobre. Mas Josias, apenas com 16 anos, resolveu promover o reavivamento, e o profeta Sofonias foi um dos responsáveis por esse reavivamento. Era uma época de correção. O profeta alerta o povo de Judá e outros povos sobre a necessidade de se arrependerem e voltarem as suas vidas ao Senhor, pois o julgamento estava próximo. Sofonias deixava claro que Deus punirá e castigará os pecadores, aqueles que permanecem longe dele, e recompensará e abençoará os justos, aqueles que nele crê. Porque o Senhor corrige o que ama. Está em Hebreus 12, 6. Irmãos, Deus oferece esperança aos que se arrependem. Os verdadeiros justos são protegidos pelo Senhor e serão protegidos no dia da sua ira, da sua volta, junto com a igreja que já for arrebatada, porque isso acontecerá na última trombeta. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele chamas, e fiel e verdadeiro, e julga a peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chamava a palavra de Deus. E os seguiram nos exércitos do céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. Está em Apocalipse 19, do versículo 11 ao 14. O anúncio de Sofonias fala da esperança daqueles que estão no caminho, que haviam se arrependido e voltado com dedicação para o Senhor. Quando você está no caminho do Senhor, com a sua proteção, no dia da sua ira estará junto a esse exército no céu, em seus cavalos brancos. Irmão, você deve buscar algumas coisas para viver um verdadeiro reavivamento e as bênçãos do Senhor que ela tem para você, que Ele tem para você. Busque mais Deus com o coração voltado a Ele e um profundo desejo de conhecer suas maravilhas, que você só encontra quando está nos seus caminhos. Amá-lo como seu único Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que tem poder para curar os enfermos e libertar os cativos. Em Jeremias 29, 13 está: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pela justiça, aquela que é definida na palavra de Deus como maneira para a sua vida. Buscar com humildade, reconhecendo a sua própria insuficiência e necessidade em submeter as suas vontades. Lá em Provérbios 15, 33 diz: O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. No seu coração, onde nasce a justiça, pois representa a essência do seu ser. Por isso é importante alimentar o seu coração da verdade, que é a base da justiça, porque o Senhor sonda os corações e a honestidade, se há ou não. Só quem já foi injustiçado sabe quanto a injustiça dói. Às vezes, Deus permite isso com você para nos dar lição e aprender que ser justo com as pessoas.
Irmão, irmã, eu já passei por essas lições, às vezes muito dolorosa, mas a justiça entra e fica no seu coração para sempre. E tudo que sentir, falar, fizer, tem um senso da justiça que vem de Deus, está no seu coração. Quando a justiça é aplicada, aqueles que não gostam ficam espantados, mas quem deseja ser justo sente uma alegria, e aquele injusto vai ficar sempre espantado. As consequências das suas ações são inevitáveis. Por isso, irmão, precisa se empenhar em fazer o bem, sabendo que há uma recompensa espiritual e algumas vezes até materiais. Suas ações precisam ser pautadas pela justiça, como um trilho, ter um destino. Mesmo que por acidente você deslize, deve voltar ao caminho novamente. Parece difícil no começo, parece uma longa subida, mas vale a pena, porque quando chegar ao topo, você vai ver. Mas ainda eu estou trilhando esse caminho que é longo e cheio de desafios, mas temos que permanecer nele. Vamos orar juntos? Pai amado e Pai querido, primeiramente quero te agradecer pelo meu acordar e levantar, pelo conforto do meu lar, pelo meu descanso restaurador e por minha família. Agradecer em poder mais uma vez ser dependente da sua graça para pregar esta palavra. Mas também eu quero pedir perdão pelos meus pecados, em gestos, pensamentos e palavras, pois como tu sabes, eu sou um pecador. Pai, quero pedir mansidão em buscar o seu caminho, mesmo quando vacilar na minha fé, mesmo quando a angústia tomar a minha alma. Quando eu desviar, me recoloque nos seus caminhos, que é verdadeiro e é libertador, pois é o único que salva, que liberta, que restaura e que restitui. Sonda-me sempre meu coração, arranca tudo dele que não te pertence. Pai, me ensina a buscar pela justiça aquele que é definida por sua palavra, que sirva como uma bússola em minha vida, Pai. Mas me ensina a buscar com humildade, a ser mais dedicado ao Senhor, que eu sempre reconheça que sou falho e dependente, necessitado. Me submeter às suas vontades, mesmo sendo muitas das vezes dolorosas, pois não são da maneira que eu desejo, porque o Senhor corrige os que ama. Que hoje seja um dia de correção para os que necessitam, Pai. Um dia de refrigério para os que já foram corrigidos, por suas falhas e por sua misericórdia já foram perdoados. Que seja um dia de revivamento para os que estão com seus chamados apagados, porque para o Senhor tudo é possível. Que o Senhor tenha ouvido aos que te clamam por justiça, pelos que te clamam por refrigérios, pelos que te clamam por mostrar o caminho e a decisão que precisam tomar, para que não se afastem da sua palavra e, consequentemente, as suas bênçãos que estão reservadas para eles e para a minha vida, para a nossa vida. Não quero nada, Pai, não quero nada sem a tua direção. Pai, mais uma vez eu te agradeço por me encher da tua graça e agradeço isso tudo em nome do seu Filho, Jesus Cristo Nazareno. Amém.